Bem, boa noite a todos. E eu vou iniciar, claro, com agradecimentos. E o primeiro vai justamente ao Senhor, que nos apresentou este sermão, que é belíssimo, apesar do jogo de palavras que era o comum no Padre Vieira. Mas ele também faz muitos elogios aos mercedários nesse sermão. Bem, o que ele não fez para os dominicanos, né? E algumas vezes também para outras ordens, como do Carmo e dos Antoninos. Mas muito bem, então agradeço pelo convite, pela oportunidade de me debruçar por um outro ângulo ao texto do Vieira. E eu também fiz um entrelaçamento entre o Vieira como sebastianista, o Fernando Pessoa, de uma forma completamente delicada, e também o Camões. Porque no ano, os Lusíadas foram oferecidos, o livro foi oferecido ao Dom Sebastião. E exatamente quando se perde a nacionalidade portuguesa, o Camões morre. 1580, a morte do Camões, e há aquela história, né, de que o Camões teria passado muitas dificuldades para conseguir editar o Camões. O José Saramago fez uma pesquisa e realmente o José Saramago ele sempre vai aliar a literatura com fatos históricos, né? Ele faz muito isso. E ele escreveu uma peça exatamente baseada na dificuldade do Camões por editar os Lusíadas. É uma peça de teatro que é "Que farei com este livro?". E isso é muito atual. Por quê? Porque a grande dificuldade que se tem com respeito à literatura é o que fazer com o livro feito. Não é? O Zenaldo passou por isso aqui agora. E como é que vai sair esse livro? Então, essa peça do Saramago também eu já trouxe aqui, né? Muito bem. Eu queria também agradecer a todos os amigos, a minha querida Thelma Lobo, né, pelo tanto que nós estudamos gramática daquela mesmo para os concursos da universidade. E, na verdade, nós fizemos 2, né, Thelma? E agradecer realmente essa oportunidade de todos estarmos aqui. Bem, eu não tinha muito conhecimento sobre o Padre Vieira, mas interessante. Eu fui de uma família de 8 filhos dentro de uma casa, todos estudando, e quando todos estudaram em escola pública, né? José Veríssimo, grupos escolares, e depois escola normal Paz de Carvalho. E quando um dos meus irmãos tirava uma nota reprovável, uma nota que até nem era muito baixa, o meu pai dizia: "Ô, meu filho, nem para você ter o estalo do Vieira". O famoso estalo do Vieira. Mas vamos chegar lá. Então, se eu ficar falando do Vieira, o Vieira, ele é viciante, né? Eu estou aqui com um livro, acabei não trazendo outro,
que tem uma apresentação do Alex, né? Então, o que foi isso aqui? Quando eu digo que o Vieira é viciante, porque você todo tempo quer ficar com o Vieira. E, às vezes, você tem muita pena dele, porque ele fala muito das doenças, dos achaques, como ele dizia. Mas outras vezes, você tem muita vontade de rir. Por exemplo, eu vou pedir para o Fernando ler para mim aqui o que ele fez aqui. A culpa é do Fernando, que ficou de tirar cópia. Olha aqui, em que ele era impulsivo e ele dizia tudo o que ele queria, né? Agora, ele era finíssimo e indiretas. Por quê? Porque ele estava diante do seu público, dos colonos, e ele dizia tudo e apontava. Então, eu trouxe aqui um exemplo em que você ri muito quando você lê ele chamando de mentirosos para... Está aqui, Fernando. Para os colonos de São Luís do Maranhão, né? Porque andaram falando mal dos jesuítas e ele resolve fazer um sermão. Até aqui? De três modos, que há muitos modos de mentir, mentiram hoje esses maus ouvintes. Mentiram porque não creram na verdade. Mentiram porque impugnaram a verdade. Mentiram porque afirmaram a mentira. Não crer a verdade é mentir com o pensamento. Impugnar a verdade é mentir com a obra. Afirmar a mentira é mentir com a palavra. Dizem que quando o diabo caiu do céu, no ar se fez em pedaços, e que esses pedaços se espalharam por diversas províncias da Europa, onde ficaram os vícios que nelas reinam. Dizem que a cabeça do diabo caiu na Espanha, e que por isso somos fumosos, altivos e com arrogâncias graves. Dizem que o peito caiu na Itália, que daqui lhes veio ser fabricadores de máquinas, não se darem a entender e trazerem o coração sempre coberto. Dizem que o ventre caiu na Alemanha, e que esta é a causa de serem inclinados à gula e gastarem mais que os outros com a mesa e com a taça. Dizem que os pés caíram em França, e que daqui nasce serem pouco sossegados, apressados no andar e amigos do Pai. Dizem que os braços, com as mãos e unhas crescidas, um caiu na Holanda, outro em Argel, e que daqui lhes veio, ou nos veio, serem corsados. É suposto que a Espanha lhe coube a cabeça, cuido eu que a parte dela que nos toca ao nosso Portugal é a língua. Os vícios da língua são tantos que fez... Onde? Aqui. Aqui é Drexélio. É o nome. Eu tinha terminado isso mais. Que fez Drexélio com abecedário inteiro. E se essas letras se repartissem pelos estados de Portugal, que letra tocaria nosso Maranhão? Não há dúvida, zoeira. M, Maranhão. M, murmurar. M, motejar. M, maldizer. M, malsamar. M, mexericar. E, sobretudo, M, mentir. Mentir com as palavras, mentir com as obras, mentir com os pensamentos, e de todos e por todos os modos a que se sente. Novelas e novelas são as duas moedas correntes dessa terra. Mas há uma diferente, que as novelas armam-se sobre nada, e os novelos armam-se sobre muito, para tudo ser moeda falsa. Então, vocês viram que
o Vieira faz muito isso, né? Ele fala abertamente o que ele quer falar. E, às vezes, ele talvez não tenha se dado muito bem, mas ele fazia isso. Então, esse é um exemplo, e eu poderia também dizer que o Vieira é impressionante no saber tudo. E sobre todos os assuntos, sobre as profissões. E é incrível, porque aqui nós fizemos, ele fez eu peguei um trecho do sermão da primeira oitava da Páscoa. Foi pregado na matriz da cidade de Belém do Pará, Belém do Grão-Pará, no ano de 1656, quando chegou a nova de ter desvanecido a esperança das minas com que grandes empenhos se tinham ido descobrir. Então saiu muita gente para ir lá para ver se realmente havia, sobretudo, prata, né, e ouro. E dizem, porque aqui para nós, o Vieira às vezes era um pouco enrolão. E quem aponta essas, digamos assim, essas escapadelas, é o Lúcio Azevedo, o João Lúcio. Por quê? Porque, às vezes, ele escreveu a biografia do Vieira, e, sem dúvida nenhuma, é a melhor, mais completa, mais pesquisada, mais séria biografia do Vieira. Porque tem várias biografias do Vieira, né? Algumas são preciosas e é impressionante, às vezes você não consegue fazer um levantamento bibliográfico do que já se escreveu sobre o Vieira. E não só em Portugal, não só no Brasil, mas fora de Portugal, por exemplo, uma das melhores biografias dele também é de um francês. Mas o João Lúcio, às vezes, ele vai e ele aponta a falha. Então, dizem que o Vieira, nesse sermão, ele teria se empolgado. Não, vamos lá atrás da mina de ouro, da mina de prata. Mas só que ninguém voltou, não houve sucesso nessa busca. E foi uma tristeza muito grande. Cadê a mina? Se gastou tanto, se investiu tanto, e cadê essa mina? Não houve. E ele faz um sermão para consolar. E é incrível o que ele conhece do assunto. Então ele diz assim: eu nunca fui eu estou falando Potosí, que eu já ouvi, mas ele acentua no O, não é? Eu nunca fui. Bem alto destacado. Só aqui, esses dois trechos. Sermão da primeira oitava da Páscoa foi pregado na matriz da cidade de Belém do Grão-Pará, no ano de 1656, quando chegou a nova de ter desvanecido a esperança nas minas, e com grandes empenhos se tinha descobrido. Eu nunca fui ao Potosí, nem vi minas, porém, os livros que descrevem que nelas passam, não só causam espanto como horror, ver a fábrica e as máquinas, os artifícios e a força, os trabalhos e os perigos com que as montanhas se calam, as pedras se seguem e, perdidas, se tornam a buscar. Os encontros de pedernais impenetráveis ou de águas subterrâneas rebentam das penhas,
as quais ou se iam deslocar com bombas, ou abrindo-lhes novos caminhos, furando por outras partes os mesmos montes. O estrondo dos maços, das cunhas, das alavancas e dos outros instrumentos de ferro, alguns dos quais têm 150 libras de peso, com que se batem, cortam e arrancam as pedras, ou se precipitam com o maior perigo do alto. E aqui os homens, desfigurados como toupeiros, vivem debaixo da terra sem ter olhos para ver a luz, e como morcego, fogem do sol e do dia, e se vão mais sepultar do que viver naquela escura e perpétua noite. Então vejam que nesse sermão ele mostra um conhecimento do mineiro, né? De uma profissão que não tem nada a ver com a dele. E ele continua: e aqui homens desfigurados como toupeiras vivem debaixo da terra sem ter olhos para ver a luz. E esses martírios das minas, se as vossas se descobrissem, quem os havia de padecer? Dos degredados não falam, porque os que hoje se degradam para o Maranhão, então se haviam de degradar todos, e muito mais para as minas. Os cavadores não seríeis os mais nobres e ricos da terra, mas quem haviam de ser seus escravos? Quem havia de conduzir todos aqueles instrumentos e máquinas por esse sertão dentro? Quem havia de contribuir o sustento e levá-los aos trabalhadores? Quem havia de cortar e acarretar aquelas serras estéreis, como são todas, as lenhas para a fornalha e fundição, e aqueles lumes perpétuos e subterrâneos, com que olhos se haviam de sustentar, senão com os dos frutos agrestes que aqui se estilassem, e não com os olivais que de lá viessem. Sobretudo, se tantos milhares de índios se têm acabado e consumido em tão poucos anos. Tudo isto não o haviam de fazer e padecer os que passeiam em Lisboa, porque também estas minas são como as da pólvora, que sempre arruinam, derrubam e põem por terra o que lhes fica mais perto. E isto é o que vós desejáveis para a vossa, e vós entristece, porque não, e vós vos entristeceis, né? Porque não sucedeu como esperáveis. Então ele tenta mostrar, esse sermão é muito longo, e ele mostra que tudo aquilo seria para escravizar exatamente aqueles que estariam encerrados nas minas, sofrendo. Bem, então ele faz muito isso, vocês veem que ele passa de um assunto a outro. Mas eu vou me cingir aqui para não desviar do assunto, né? E também não passar do tempo. Quando estiver passando do tempo, só façam um sinalzinho. Então eu começo estas notações sobre o Padre Vieira na Amazônia com menção ao espanto do escritor De Quincey ante a imensa carga de mistério manifestada por ele em face ao teatro do Shakespeare. E o De Quincey, ele diz: as obras de Shakespeare não podem ser consideradas como produtos da capacidade humana, mas como grandiosos fenômenos da natureza, tal como o sol e o oceano, as estrelas, as inundações, e devem ser estudados
com a mais completa submissão de nossas faculdades e com a convicção absoluta de que nada pode haver nelas de excessivo ou deficiente, de inútil ou ocioso. Bem, aí eu fiquei me perguntando por que iniciar esse nosso encontro aqui sobre a fase amazônica ou indigenista do padre Antônio Vieira, com citação de um escritor inglês que nasceu em 1785 e morreu em 1859. E eu respondo: ao ler a superlativa avaliação, hesitei quanto a concordar. Será? É um fenômeno da natureza? Pensei no fascínio, no maravilhamento de Euclides da Cunha, imerso no poder encantatório da natureza. De uma feita, ele disse, o Euclides, ele concluiu que estudar objetivamente flora e fauna da Amazônia não tem jeito, descamba-se sem se perceber para divagações poéticas. Pensei também em indiscutíveis gênios. Shakespeare, sim, indiscutível, tanto quanto poucos demais não citados aqui. Mas pensei em Beethoven, Bach, no Proust. E como deixar de incluir no rol de geniais Camões, Padre Antônio Vieira e Fernando Pessoa? Bem, eu sigo, não vou fazer comentário, tá? Então, ressalto os três últimos, visto um primeiro ponto a destacar nesta explanação. É sempre difícil refletir sobre os três mencionados, os três últimos, Camões, Padre Vieira e Fernando Pessoa. É sempre difícil, logo pela grandiosa extensão e diversidade do que compuseram. São autores de obra vastíssima, unanimidade reiterada, né? Temática rebordada a vários campos de saber, relampejada de fachos sombrios, de vez que a experiência pessoal dos três, afinal, gorada, aflui em turbilhão, como se gemidos e suspiros dolentes, alinhavados, autobiográficos sutis, diretos, deslizantes, a obra inteira, debruada de inexcedível beleza. Gente, é impossível se ler um Camões, sobretudo os sonetos, a obra lírica, porque você diz, como é que esse homem, viajando tanto, perdeu um olho numa batalha ali em Ceuta, e viajava, e há as histórias dos naufrágios, e há o famoso naufrágio, em que ele sai, bem, aí já é mítico, né? Mas ele sai com os Lusíadas, todo encapado num couro impermeável, que devia haver, e lá adiante está se afundando a pobre Dinamene. E ele fica, os Lusíadas ou a Dinamene? E ele salva os Lusíadas, né? Aí já houve quem tenha me dito assim, mas ele foi um pouco cruel. Por que ele não salvou? Mas ali há momentos em que você tem que fazer uma escolha difícil. Mas ele fala muito em erros meus, ele se lamenta muito, sem que
essa lamentação deslize, descambe para um confessionalismo que é apenas um assunto que deveria ser de uma autobiografia, não é? Mas esses grandes poetas, eles conseguem sempre levar essas pitadas de autobiografia num sentido em que você lê e você se irmana com essa dor, com essa ânsia que aparece dentro do texto. Então, ela foge da pura confissão. Se diz muito que o romantismo sempre usou de muita pessoalidade, né? Usou sempre desse confessionalismo, mas você tem alguns poemas do Almeida Garrett que introduz o romantismo em Portugal, que não tem nada desse egocentrismo, não é? Por exemplo, como a víbora criada no coração se formou este amor amaldiçoado que a nascença o espedaçou. Então você, quando lê, ele não está falando apenas a questão individual dele, assinada Almeida Garrett, João Batista de Almeida Garrett. Não, você se sente também dentro do poema. Então, há muita confissão, tanto do Camões quanto do Vieira. Gente, o Vieira, ele fala muito. Eu tentei pegar todas as cartas e olha só, o João Lúcio, ele diz que ele tem prova de que o Vieira escreveu 710 cartas. É muita coisa. Bem, quantos sermões foram publicados? A grande maioria, quase que todos, sob supervisão do próprio Vieira. Ele já, coitadinho, velhinho, e ele diz: eu caí de novo, quebrei a mão, não posso mais escrever. Aí ele diz: eu adoeci e fizeram, como é aquela coisa da sanguessuga? Sangria. As sangrias. A sangria, essa sangria, tanta sangria. Eu estou com 90 anos, eu fiquei cego. Então, ele fala muito do que ele chama os achaques, não é? Não só ele, mas o grande jesuíta, dentro de cuja obra está a história dos indígenas do século XVIII, que é o Felipe Bettendorf. O Felipe Bettendorf, ele deve ter morrido muito velho, tá? Muito. E, por exemplo, ele diz: agora eu estou com uma dor nas pernas e eu recorri à Virgem de Nazaré. Eu fui à ermida, eu fiquei boa, mas só que aqui a frialdade é muito forte e eu realmente estou ruim. Eles vão falando isso, né? O Bettendorf foi encarregado de escrever a história dos jesuítas na Missão do Norte. Então, para eles falarem deles, eles têm necessariamente que falar dos índios. E olha, ele conta casos terríveis. Então, por exemplo, essa tribo aqui, esse grupamento indígena, quer vir para a cidade, ou para perto das cidades,
para fazer o aldeamento. Só que essa aqui diz, eu não quero. E aí, qual é a solução? Mata-se todo mundo daqui. E houve casos em que o Bettendorf conta que mataram mulheres, crianças, todo mundo. E ele conta que pegaram uma criança, um bebê, pelo pé e bateram numa árvore. Isso aí é o Bettendorf que está contando. Então, quando você diz assim, não existe uma história dos índios da Amazônia, também não existe no Brasil. Agora, por que aqui se sabe de muita coisa? Porque eu não sei se o senhor vai concordar, mas várias pessoas que estudam essa produção daqui dizem que a Companhia de Jesus foi a ordem que mais escreveu sobre tudo. Agora, eu pergunto assim, há muita divergência, havia, no meu caso, divergência sobre quantas vezes, em Laís, está lá, né? Quantas vezes o Vieira atravessou mares e rios. Olha, ele faz uma carta a Dom João, a Dom Pedro II, né? Filho do Dom João IV, e ele diz assim, e ele está reclamando muito, ele está muito aborrecido. E ele diz, poxa, eu já atravessei esses mares, tudo a serviço da majestade, quantas vezes? 37 vezes. Gente, vocês sabem o que é que eles atravessavam? A vela era o oceano, né? Era o oceano. Então, eles falam muito deles. E é muito bonita essa história, porque o Fernando Pessoa é outro. Aí eu vou seguir para terminar, né? Para conseguir terminar. Então é sempre difícil, né? Apesar de tão distantes no tempo, os três ativam-se em brados constantes, sentidos ao soerguimento e à defesa da pátria lusitana. Lembro, o Brasil já se encontra vertido, escrito em verso de Os Lusíadas. Muito bem. O poema é editado com idas e vindas difíceis, segundo pesquisa de José Saramago, o assunto da peça teatral, né? Dedicado com louvação, no 1572, ano da publicação, a Dom Sebastião, cuja derrota na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, resultou no sumiço corpóreo de Sebastião nos campos arenosos de Fez, Marrocos, marcando o fim de uma dinastia, que foi a dinastia de Avis. Então, esse sumiço do Dom Sebastião resultou também na União Ibérica, a famosa União Ibérica, com a mais que chorada perda da nacionalidade de Portugal em 1580, tá? Então, é aquela história. Ele reúne um exército e é incrível a derrota. E aí, o rei Sebastião conta muitas histórias. Essa história aqui, motejar, rumorejar, o Vieira tem toda a razão. Mas contam a história do Dom Sebastião. O Dom Sebastião, a maldade feita contra eles. Mas ele, já rapaz, ele não queria nada com casar. Ele só queria caçar. Então diziam, ele tem que parar de querer só caçar. Ele tem que casar. Por quê? Ele não tem descendente.
E Portugal precisa de um descendente. Muito bem. Aí, olha o que vai acontecer. Tá? Nesse mesmo ano de 1580, morria Camões, cujas notas de profundo desalento no próprio corpo da epopeia soam como se antevisão do desastre. Olha o que ele diz dentro dos Lusíadas. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida? Que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Esse bicho da terra tão pequeno já é o mote de um poema belíssimo do Drummond, do nosso grande Drummond. Com a morte corpórea de Sebastião, graça, dor em um sentido sem explicação, nem contenção, só com contenção com S, né? Camões parecia divisar longe. E ele vai também dizer nos Lusíadas, são os famosos excursos dos Lusíadas, porque a história é a viagem do Vasco da Gama, tá? Então o Vasco da Gama vai e essa história vai sendo contada. Mas de vez em quando, o Camões é como se ele paralisasse a história e ele fala de si. Então, não mais musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enlouquecida, e não do pranto, mas de ver que venho cantar uma gente ensurdecida e muda. Então, há um momento em que ele não quer mais cantar, então não mais musa, não mais, porque no início ele pede a ajuda das musas. Há um momento em que ele diz, não mais musa, não mais. Aí ele vai dizer assim, ele parece divisar o futuro. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho da vida nunca certo, que onde a gente põe sua esperança, tem a vida tão pouca segurança. Dom Sebastião, como explicar? Ele alistou 25.000 homens, pelo menos 8.000 não retornaram. Então foi uma matança. O Gil Vicente, no século XV para 14 para 15, ele já acusa as grandes navegações de deixar Portugal sem homens. Então é motivo a peça dele, de algumas peças, as mulheres ficarem abandonadas e elas não têm mais como se prover. E elas, casadas, começam a passar o marido para trás. E aí, o Gil Vicente, ele diz, está vendo? É isso. Mas elas estão passando fome. Está todo mundo lá para as grandes navegações. Hein? Ah, exato. Exatamente, mas isso tu vai dizer. Tá? Bem, aí, olha só. Essa história do Dom Sebastião está em um livro do Aidano Roriz, que é O Desejado, a fascinante história de Dom Sebastião, é da Ede Ouro. E aí, ele diz no final que não foi sumiço, não. O Sebastião levou uma estocada no coração e ele levou umas lançadas na cabeça. E segundo ele fala, mas ele não mostrou fonte, prova, ele diz que depois o Filipe II, ele teria ido a Marrocos e teria pago para descobrir onde estava, saber onde estava o corpo de Dom Sebastião. Mas isso, eu não sei se é história.
né, da carochinha. Fim do massacre nos areais de Fez? Não, algo aconteceu. Sebastião não pode ter morrido. E agora o reino? E ressurge em flama incorpórea Dom Sebastião, cognominado o Encoberto, imantado em lágrimas de esperança. Juravam que o rei Inane vivia à espera em alguma ínsula divina. Ele, o desejado, o novo temor, o sublime rei, o Messias do reino, tudo isso eram nomes que davam para ele. Sim, ele voltaria um dia para retomar a posse do seu trono. Nunca voltou para cumprir a esperança. Por 60 anos, não aportou nunca, carnalmente, a não ser, ele voltou, mas em fumos de paradoxal, irreal, mítica certeza, nas vagas do sebastianismo, estudado com labor detalhista, minucioso, pelo luso paraense João Lúcio de Azevedo. O João Lúcio veio criança para cá e ele diz, eu sou paraense porque eu tive meus filhos aqui. Mas quando você pega livros de Portugal, o português, João Lúcio, não é? Mas sempre eu vou dizer que ele se dizia um luso paraense. Bem, quem é que diz isso? Diz isso e que dá outras informações, é o José Veríssimo. Você sabe que eu estudei o meu primário no José Veríssimo. Eu nunca soube quem era o José Veríssimo. Gente, o José Veríssimo é genial. A obra dele é impressionantemente bonita. E o José Veríssimo é um esquecido, porque ele foi o primeiro crítico literário no Brasil que deixou aquela crítica de eu gosto. Por que você gosta? Porque eu gosto. Então ele saiu dessa crítica do eu gosto, né? Então ele passou a dizer, olha, esse livro aqui, ele tem qualidades literárias, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, essa crítica do eu gosto porque também foi feita por um meu amigo, né? É a chamada crítica impressionista. Tá? Eu acho que é bom. E aí eu vou até contar uma história para vocês. O Fernando Pessoa, ele foi uma individualidade falhada. Ele vivia de bico. Por que de bico? Ele vivia de bico porque ele fazia umas traduções para casas comerciais. Mas ele sempre estava sem dinheiro. E ele sempre estava com projetos, né? Ele até ganha umas heranças, mas tudo bem. Havia um rol de companheiros que eram poetas, que eram escritores. O maior amigo dele foi o Mário de Sá Carneiro. Mas o Mário de Sá Carneiro foi para Paris. Foi estudar direito, mas na verdade ele caiu na brincadeira. Bem, a história do Mário de Sá Carneiro é muito bonita e é aquela história, aquele caso de ele um dia começou a fazer poesia e ele manda para o Fernando Pessoa, Fernando, que tal, você acha que isso é poesia? Então ele tinha essa humildade. Eu digo essa humildade porque eu tive tanto alunos em letras que diziam, Marquinhos, dá uma olhada nesses meus poemas. Aí eu olhava e dizia, meu Deus, ele não sabe nem crase. Entende? Como que você pode? Mas eu não podia dizer isso para ele, porque as pessoas também não aceitam. Aliás, algumas aceitam, tá? E uma está aqui.
e me dá muito contentamento. Eu não vou dizer quem é, mas eu até poderia dizer que ele está deste lado, que diz assim: Marilis, pode tocar o pau, pode fazer tal coisa. E eu digo, tu não há, eu tiraria esta palavra. Essa palavra aqui, tem palavras se gastam também, né? Vocês já viram o tempo do anível de? Ai, meu Deus, do gratificante? Agora tem umas, tá? Eu vou contar uma história, o Alex estava, o Benedito Nunes foi fazer nós fomos, um grupo fazer umas palestras, a Laís também estava, sobre o Inglês de Souza, é outro paraense esquecido. O Inglês de Souza, ele foi uma pessoa de uma obra inexplicável. Ele foi menino, saiu daqui, mas ele escreveu uma obra tão amazônica e de tanta qualidade. E nós fomos lá para essa palestra, o Benedito Nunes falou, o Milton Nobre, da parte jurídica, e uma pessoa da UEPA que foi falar, ela todo o tempo dizia, porque, como é aquela palavra sobre o bombeiro? Resgata. Ah, porque ele resgatou não sei o quê. Aí o Bené estava perto de mim, ele dizia, quem resgata é bombeiro. Ah, quem resgata é bombeiro. Tá? Então, há pessoas que dizem, eu tive uma aluna que ela é uma poeta. Aí eu dizia, mas isso aqui precisa... Não, lê outra vez, deixa dentro da gaveta, depois tu vais olhar. Tu mesma tu vais perceber. O Inglês de Souza, na obra completa do Machado de Assis, tem as cartas que ele escrevia para o Machado de Assis, e o Machado de Assis para ele. Ele fazia tudo pela Academia Brasileira de Letras. O Machado de Assis dizia assim, você já providenciou não sei o que mais? Ah, eu estou providenciando. Né? Então, tem essa... São os dois... Sim, o Inglês de Souza, né? E também... que mais? Zé Veríssimo? Né? Muito bem. Aí vamos seguir aqui. Vocês já sabem que o primeiro, o Dom João IV, ele foi o primeiro rei da nova dinastia. Acabou com Dom Sebastião, a dinastia de Avis, e sucedeu a dinastia dos Bragança, com Dom Sebastião. Esse Dom Sebastião, o Vieira, ele veio para cá, ele nasceu em 1608. E em 1614, ele nasceu em Portugal, em 1608, em 1614, ele foi trazido para cá. E dizem que ele, apavorado com um sermão sobre o inferno, ele ficou com tanto medo que ele teria entrado no colégio dos jesuítas. Tá? Os pais não ficaram satisfeitos, mas ele ficou lá e ele se formou lá, e é incrível a precocidade dele, porque em 1624, quando os holandeses invadiram a Bahia, ele foi encarregado de escrever a Carta Annua, que era o relatório que os jesuítas, que as ordens faziam sobre aquele ano. E ele escreveu, ele descreve a guerra e é muito bonita. Ele tem um texto assim, que às vezes você lê e você levanta um pouquinho para respirar. Puxa, mas como é que ele conseguiu escrever isso? Muito bem. Ele só volta
a Portugal em 1442. Sai 41, 42, porque ele foi acompanhar um nobre filho do governador, a sede do Brasil era a Bahia, e ele foi então para fazer a saudação, homenagear o Dom João. Dizem que ele foi um pouco discriminado porque ele não falava como português, ele falava como brasileiro. Mas ele começou, quando ele fez o primeiro sermão por lá, ele apaixonou, todo mundo ficou impressionado com ele. Tem um outro escritor também que é precioso, que é o Dom Francisco de Melo, que reclamava, porque ele dizia que o Vieira, ele chamava tanta gente para os sermões, que o pessoal colocava tapete de madrugada para poder entrar na igreja, para assistir ao... Então, observe, ele vai para Portugal pela primeira vez com 33 anos. E ele logo, todo mundo se cai de amor. Um deles era o rei. E ele passa a ser confessor do rei, e o rei passa a ser o admirador, o apoiador do Vieira. Então, vejam como fica tudo assim muito... O Vieira, ele manifesta muito cedo o seu sebastianismo. O que é o sebastianismo? É a crença, toda recheada de esperança, de que virá um Sebastião. Bem, o Vieira, ele é sebastianista diferente, porque ele não mais acredita que o Dom Sebastião possa voltar. Mas ele diz, e ele pega as trovas de um português que fazia umas profecias, que era o Bandarra, Gil Eanes Bandarra, e esse Gil Eanes ainda é no século XVI, mas ele faz umas trovas proféticas. Tá? E o Vieira lê essas trovas e ele consegue identificar na previsão do Bandarra que o rei que ia voltar, que ia morrer e ia ressuscitar, era o Dom João. Entendeu? Então, isso há muita coisa, muito escrito sobre isso. Então, Vieira desdobrou com ansiada difusão a sublimidade de sua lavra poética, a magnificência de seu verbo. Tudo que ele fez foi a favor desse Sebastião, desse retorno, desse sebastianismo, mas não mais só para Portugal. Tá? Não mais só para Portugal. Então, ele foi muito sebastianista quando ele defendia, quando ele chega aqui e ele vê as atrocidades que faziam com os índios e com os africanos. Então, a grande maioria dos índios, ele dizia, sucumbiu a mando e a esgotamento, a fome dos colonos que queriam escravos. E aqui, o Fernando pode ler para mim, tá? Esse texto, tá? Esse aqui. Não foi muito perto, que eu acho que é... Tá. Foram tais os meios com que os moradores do Maranhão obraram este chamado avassalador dos gentios, e desde o princípio do mundo
entrando no tempo dos Néros e Dioclecianos, se não executam em toda a Europa tantas injustiças, crueldades e tiranias, como executou a cobiça e impiedade dos chamados conquistadores do Maranhão, nos bens, no suor, no sangue, na liberdade, nas mulheres, nos filhos, na vida e, sobretudo, nas almas dos miseráveis índios. As guerras as faziam geralmente sem causa justa nem injusta, e sem poder nem autoridade real que para isso tivessem antes contra expressas leis e proibições, matando, roubando, cativando e, dos injustíssimos cativeiros, apartando os pais dos filhos, os maridos das mulheres, assolando e queimando as aldeias inteiras, que ordinariamente feitas de folhas secas e palma, abrasando nelas vivos os que não se queriam render para escravos, rendendo e sujeitando pacificamente os outros com execráveis traições, prometendo-lhes confederações e amizades debaixo da palavra e nome do rei, e depois que os tinham descuidados, desarmados, prendendo-os e atando-os a todos, e repartindo-os entre si por escravos, vendendo-os ainda com maior crueldade. Nas sobreditas ocasiões, destruíram os portugueses mais de 2 milhões de índios em haver, de sua parte, outro título mais que a cobiça dos escravos com que as aldeias populosas dos índios. E desde a ilha do Maranhão até os rios do Tapajós eram infinitos. Quando os padres foram àqueles estados, estavam todas reduzidas a pouquíssimas aldeotas. Olha, eu acho que cabe aqui uma reflexão muito séria. Sobreviveu algum índio em todo o arquipélago do Marajó? Sobrou apenas o que ficou enterrado. Não é isso? Será? Eu vou fazer isso porque hoje eu fiz com o Netuno, ontem. Será que alguém aqui sabe o nome de uma tribo, 2 tribos do Marajó? Alguém sabe? Sabes, Fernando? Oh? Os Cuiaramas. Cuiaramas? Não sei se... Hein? Os Aruãs. Os Aruãs. Mas eu vou dizer para vocês que o Vieira fala da infinidade de índios do Marajó. Gente, não sobrou um. E olha quantos grupos havia lá. Tá? Não, eu estou procurando aqui, porque passou aqui. Não, está aqui, peraí, está com letra maiúscula. Tá. Então, isso realmente, no decorrer da história, eu também tenho que dizer que em 1517, vários religiosos se reuniram padres, a igreja, no concílio, e eles disseram o seguinte, peraí, Fernando, eles disseram o seguinte, tá? Isso, olha bem, em 1537, está aqui, tá? Olha o que eles disseram, a conclusão deles. Definimos e declaramos que os dito índios e todos os outros povos que daqui em diante vierem a ser conhecidos pelos cristãos, ainda que estejam fora da fé cristã, podem, livre e licitamente, assenhorear-se, usar e gozar da sua liberdade, como também do domínio de todas as suas coisas,
e que não devem ser reduzidos à servidão. Tá? 37. Agora, eu vou mostrar para vocês, eu tive que trazer, porque seria muita coisa, mas olha o absurdo, tá? Eu marquei aqui, gente, sabe quantas leis a partir daí? Eu numerei e contei, tá? Tá tudo aqui. Então é o seguinte, pode fazer isso com o índio, não pode fazer aquilo. Só que em toda a América do Sul, sobretudo América Central, a matança foi generalizada. E olha só, eu contei aqui, aí eu disse, não, eu não vou me... São 78 leis, tá? Carta régia expedida em favor dos índios, mas que não foi posta em prática. Aí eu posso abrir aqui. Referência à lei que proíbe cativeiro indígena. Outra, alvará de Filipe II, alvará de Filipe III, que confiou aos jesuítas o protetorado dos índios. Provisão de Filipe II, 1604, regimento do novo Tribunal da Índia e dos Estados Unidos. Aí também já tem aqui alguma coisa pela América, né? América do Norte. Organização judiciária. Nas ordenações filipinas, aqui numa ordenação de 1597, também já tem a lei que os índios não podem ser molestados. Mas, olha, é incrível assim como o Luiz Felipe Baeta Neves, ele fez todo o levantamento. E não fez só todo o levantamento, ele dá a fonte, tintim por tintim. Então, no que isso vai resultar? Como eu também já estou aqui com o tempo esgotado, tá? Porque eu queria tanto falar aqui do Fernando Pessoa, do sebastianismo do Fernando Pessoa. Isso. Faltam 5 minutos. Tá. Então eu tenho... Olha, melhor tirar esse menino daqui, porque ele está dizendo, não vai demorar, não vai demorar. Filho faz isso, né? Aí a mãe diz, eu demoro. Mas olha só, aí eu vou mostrar outro livro para vocês, tá? Oi? Olha, tá vendo, Fernando? Olha, aqui, aí eu preciso fazer um agradecimento a Maria de Belém Menezes, filha do Bruno de Menezes, o nosso grande Bruno de Menezes. Porque eu sabia que existia esse livro do Monsenhor Leal, tá? Irmão. E o que é que ele diz aqui? E aí, eu posso dizer, Fernando, que ele conta toda a história da igreja de São Joãozinho, como elas diziam, né? A Thelma mora lá na Ilharga. No fundo. Thelma, não sei se tu conheces o livro. O Monsenhor diz aqui, é uma história sem fantasias ou quimeras, nem mesmo nos fatos empolgantes que a entretecem. Os mais recentes são do conhecimento de muitos e têm protagonistas vivos. Publicam-se para que não se percam no redondel do tempo, como tantos outros do passado longínquo que não deixaram memórias. Aí ele vai dizendo aqui o seguinte, essa é uma história tenebrosa. O Vieira, ele não abria mão
da defesa dos índios. Mas eu já participei de um colóquio com professores de história, que eles diziam para mim: Marilis, tu és sonhadora, os jesuítas também escravizaram. Aí eu ficava muito chateada, porque também alguns já faziam para me chatear, para me provocar. E tu sabes, né, que às vezes você tem que perder um pouco a paciência, né? Mas eu vim a entender, sabe com quem? Com o José Veríssimo. O Vieira foi expulso de Belém, e está toda a história aqui. E eu conto assim, tá? Eu conto assim. E eu confesso que quando eu escrevi isso aqui, sempre que eu escrevo sobre isso, eu escrevo um pouco aborrecida, porque o Vieira, ele veio para cá punido. Por que ele veio punido? Ele ficou em Portugal de 1640 e ele ficou muito tempo lá. Mas ele foi embaixador em Roma, de Portugal lá. Ele foi confessor de uma rainha que havia abdicado da crença protestante dela, eu não sei se calvinista, assim, mas ela passou, ou seja, ela transligou para o cristianismo. É a rainha, a princesa Sofia da Suécia. Então, esse homem, ele chegou, as pessoas, era fantástica a maneira como ele argumentava. E aí a gente se convence de que algumas criaturas, Mozart, Beethoven, tá? O Bach, essas pessoas que, aliás, um pianista que morreu cedo, mas ele conseguia tocar alguma música do Bach. E, gente, ele conseguia tirar som de órgão no piano, tá? E a gravação dele está correndo aí no espaço. Ele olhava aqui a partitura, dava uma olhada e tocava. Isso não é uma coisa assim meio misteriosa, fantástica? Então o Vieira era isso, tá? O Vieira é apaixonante. Muito bem, o Vieira, ele encantou o Fernando Pessoa. Eu nunca tinha percebido, mas depois que eu comecei a ler o Vieira, eu, durante 30 anos, fui professora de literatura portuguesa, por isso que eu falo isso, né? Assim, de que, às vezes, as pessoas dizem: como é que tu sabes esse poema? Eu não decorei, mas eu dizia para eles, esses filhos, e, por exemplo, o Mar Salgado. Ó mar salgado, quanto de teus salvos são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães em vão choraram. Rezaram. Quantos filhos em vão choraram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma é pequena. Quem quer passar além da dor, tem que Do bojador. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele se espelhou o céu. E tudo agora vai pegar comigo. Então, a Luanda, a primeira pessoa que me mandou um bilhetinho quando eu fiquei grávida da Luanda foi o Alex. Eu guardo até hoje. A Luanda, ela sabe toda a primeira parte dos Lusíadas, porque às vezes também eu estava preparando aula, eu preparei muita coisa em voz alta, porque é como se eu estivesse conversando com eles.
porque não foi fácil. Não é fácil você ter filho e ter trabalho, e trabalho estafante, como foi o nosso. Aí é assim fácil. Então, a Luanda sabe, a primeira parte toda do Lusíadas, ela nunca leu. Só que ela dizia, às vezes, ela disse, mas mamãe, o que é mesmo o bojador? Aí, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da... Eu digo, porque eles só iam até os navegantes, o bojador. Eles não ultrapassavam. Foi paulatinamente que o mar foi sendo vencido, né? O Rodrigo, que está bem ali, ele também sabe poesia de cor, do Camões. Olha, ele disse, agora ele está pedindo que tu venha. Vem, Rodrigo. Não veio. Só se você disser, vem, Rodrigo. Qual é o poema? Qual é o poema? É um do Camões. Pode ser. 7 anos de pastor já concebia, Labão, pai de Raquel, será na terra. Mas não serviu ao pai, servia a ela, e a ela se acortou o que pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passavam contentando-se com o vê-lo. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava dinheiro. Vendo o triste pastor que, com engano, fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecido, começou a servir outros 7 anos, dizendo, não mais servira se não for por tão grande amor, tão curta vida. Muito bem. E aí, eu vou passar para o sufoco do Vieira, tá? O Vieira foi expulso daqui, e eu, quando escrevi aqui, eu disse assim, tá? Ele vivia à espera de um Sebástico Messias, não mais o rei Dom Sebastião. Agora era o Dom João IV. Muito bem. A defesa dos oprimidos, o que quer dizer a audaciosa e irrevogável defesa do sebastianismo, depois da morte do João IV, em 1556, motivou crudelíssimo e covarde, tenebroso e injustificado, devido ao exagero dos adjetivos, né? Cerco de morte ao padre Vieira. Então, gente, ele sofreu muito, porque ele foi encarcerado. Por quê? Qual foi a acusação? Sebastianismo. E ele também, olha só como ele era assim uma pessoa que ele não tinha medo de dizer o que ele achava das coisas. Portugal, antes de 1640, estava dominado pela Espanha, não havia nacionalidade. Muito bem. Aqui no Brasil, o Brasil estava assediado por vários povos. O que aconteceu? A Guiana, os holandeses, os franceses e os ingleses. Mas eles ficaram encarapitados ali, tá? Mas os holandeses, eles ficaram lá na Guiana holandesa, mas eles também invadiram a Bahia. E nessa invasão, eles foram expulsos. Mas o que aconteceu? Eles ficaram acoitados em Pernambuco. Então, eles sempre estavam tentando invadir. Aí, o que os judeus tinham sido expulsos, de certa maneira, da Península Ibérica, porque foram expulsos da Espanha, foram expulsos também de Portugal. O que acontecia com esses judeus expulsos?
eles saíam e levavam a sua riqueza. Ótimo. O Vieira chega e diz o seguinte, ele escreve um texto que se chama, em que ele tenta convencer os nobres, aqueles que decidiam, a o quê? Vender Pernambuco. Vocês já imaginaram? Vender Pernambuco. E aí o ódio também contra ele foi muito grande. E também as pessoas diziam, mas olha, a Holanda é tão forte, e não era assim, tão assim, que se venderem Pernambuco, eles vão invadir o resto, todo o território que eles quiserem, porque eles continuam sendo fortes e o navio não tem suporte, não tem força para vencer os holandeses. Então, Portugal está assim. Aí ele propõe vender Pernambuco, que também Pernambuco já estava invadido, né? Ele diz, já está invadido mesmo, vender Pernambuco. Aí o ódio contra ele. Aí ele diz assim, Dom João IV, traga de volta os judeus. Para onde é que eles estão indo? Sobretudo para a Holanda. O que acontecia? A Holanda também se fortalecia com o dinheiro dos judeus. Gente, ele foi expulso daqui em 1661. Foi preso aqui na igrejinha de São João. Quando fizeram um corredor polonês e quando o Vieira e os jesuítas iam passando, está aqui, o Monsenhor Leal, ele vai atrás de documentos, e eles gritavam, fora urubus, pela batina. Apupavam. Eles invadiram o colégio, e eles jogavam tudo pelas janelas, e eles destruíram a mais incrível biblioteca dos jesuítas. Aí o que acontece? O Vieira ficou aqui, preso, mas ele teria que ser levado para o Maranhão. Aí, vamos aproveitar. Quando o Vieira, os jesuítas vão olhar, eles queriam transportar o Vieira numa caravela sardinheira, que não era mais usada, era uma carcaça. O que era isso? Uma condenação à morte. Por quê? Porque talvez o Vieira não chegasse a São Luís. De lá, também queriam mandar o Vieira para Portugal. Ele morreria certamente, era naufrágio certo. Também uma nau tão ruim, mas ele se valeu do governador, porque o governador, ele tinha admiração pelo Vieira. E ele impede que o Vieira seja mandado para Portugal numa nau, sim, mas numa nau que não era segura, não tinha segurança, não era segura. Quando ele chega em 1661 em Portugal, aí o que eu digo é o seguinte: no curso dessa luta, sua obra de vida toda iniciou com a carta Esperança de Portugal, Quinto Império do Mundo. Ele estava adoentado em Cametá, que fica a 140 quilômetros de Belém. Ele escreveu essa carta a um jesuíta de quem ele era muito amigo, André Fernandes, que foi nomeado bispo do Japão, mas não chegou a assumir. Não se sabe bem por que e como a carta foi imbicar certinho no antro terribilíssimo da Inquisição.
Vieira, embrenhando-se nas batalhas da missão, se achava protegido pela longura da além-mar. Porém, impávido, incansável, no querer fazer imperar em vão a carta de lei, porque em 1553 ele chega aqui, punido. Em 54, ele está horrorizado. Vão matar todos os índios. Ele faz um sermão no Maranhão, que é o famoso sermão, no dia de Santo Antônio. Ele faz o sermão de Santo Antônio. E ele se inspira no Santo Antônio, que nasceu no século XII, viveu no século XII, né? E o Santo Antônio dizia que havia tanto pecado, que havia tanta maldade, e que ninguém o escutava, que ele disse, bem, agora eu vou fazer um sermão aos peixes. Aí ele fica, peixes, o que mais os desqualifica? E ele diz que ele se inspira aqui em 1654 e ele faz o novo sermão aos peixes. Gente, ele acaba com os colonos, mas ele está falando com os peixes. Eu não estou falando com vocês, estou falando com os peixes. Estou falando com os peixes. Aí no outro dia, ele corre para Portugal. E ele conta ao Dom João que ninguém respeita o Dom João. Porque os colonos dizem assim, ele fez essa lei? Ah, mas ele está longe, nós estamos aqui e nós precisamos de índio para trabalhar. Tá? Aí precisamos do escravo. Eles colocavam, o Vieira conta muita coisa que está aqui. Ele diz que os índios trabalhavam no cultivo de tabaco em Mocajuba com fome. Eles não comiam. Davam para cada um uma ração de farinha de pau. E muitos índios morriam lá mesmo, inanição. E ele conta tudo isso para o Dom João. Gente, ele volta com muitas leis. São vários pontos dessa lei. Aí ele diz agora, olha, está aqui, vocês não podem fazer isso. E ele vai ser expulso. Destrói o colégio. E aí, quando eu disse que eu entendia por que os meus colegas diziam, Marilis, tu és sonhadora, os jesuítas também faziam as suas maldades. E o Vieira, escrevendo sobre os jesuítas, ele ensina o quê? Que depois que o Vieira foi expulso, com todos os jesuítas, alguns se embrenharam, por exemplo, o Bettendorf, ele teria se embrenhado na mata, tá? Por isso que ele ficou. Mas houve também uma outra expulsão que foi também diabólica, feita, ordenada pelo Pombal, tá? E a história do jesuíta Malagrida. O jesuíta Malagrida esteve aqui, mas ele foi para Portugal. Ele, septuagenário, ele estava evidentemente louco. Se perdeu na floresta, ele se perdia. E ele também era assim meio tinhoso. Então ele escrevia algumas coisas. E qual foi o final dessa história? O final dessa história foi que ele foi condenado, mesmo louco, e muito capitaneado pelo Pombal. E ele foi condenado a ser garroteado, queimado, e a cinza
jogada no ar. Tudo isso constituindo um espetáculo. Um espetáculo. Porque o povo fica aqui para assistir a esse espetáculo, os nobres ficam aqui, não sei quem fica aqui. Gente, essa história é terrível, mas existe aqui um jesuíta que escreveu a história do Malagrida, não é? E eu trouxe aqui a referência, tá? Mas é uma história muito triste. O Vieira se achava protegido, mas quando ele é expulso daqui, ele bate em Portugal, a Inquisição começa a lamber os lábios e a lábia. E é agora que a gente vai pegar o Vieira, e eles pegam. E há um momento em que o Vieira, ele volta um pouco atrás. Por quê? Porque ele chegou a ser encarcerado, sequestraram tudo dele, até os papéis pessoais. Ele foi logo recambiado para Coimbra. Ele pegou uma prisão ruim. E o que aconteceu? Esse era o tempo do Dom, morreu o Dom João, ele ficou sem proteção. Quem sucedeu o Dom João? Afonso VI. O Afonso VI, ele foi um rei, digamos assim, diferente. As pessoas não falam assim abertamente, mas ele era homossexual. Depois, ele era paralítico e ele não poderia gerar um substituto, né? E aí o que acontece? O Dom Afonso VI era partidário dos que defendiam a Inquisição. Então foi esse momento em que o Vieira sofreu muito, porque ele ficou doente na prisão. É possível que ele tenha tido até tuberculose, tá? Há estudiosos que afirmam. E depois, existe aquilo que o pessoal, muitos historiadores disseram. O irmão dele, que era o infante, o príncipe Dom Pedro, dizem que ele conseguiu afastar o Afonso VI. Quem era o Dom Pedro II? Era amigo do Vieira. E quando ele ascende ao trono, ele manda tirar o Vieira da prisão, e o Vieira, então... Só que também o Vieira, logo depois ele faz uns sermões em que ele se vinga. Tá? Ele já havia escrito o sermão da 60ª, e isso ficou na garganta dos dominicanos, porque ele deprecia a maneira de fazer sermão ele diz, de alguns padres, mas claro que ele estava falando dos dominicanos, porque falavam, empolavam tanto a linguagem, que ninguém entendia aqueles sermões. E ele faz um sermão que é uma lição, não só de vida, mas um sermão que mostra quais são os defeitos da escritura. O Vieira, de fato, foi um fenômeno para escrever tanto que ele escreveu. Bem, depois disso, ele vai para Roma. Só em 75 é que ele consegue se livrar da pena da Inquisição. E aí o que acontece? Ele realmente, a língua coçava e ele falava algumas coisas. Né? Foi por isso que ele foi trazido para cá. Porque vocês já pensaram o que é vir para a Amazônia em 1600? Bem, quando ele chega em Portugal, expulso, ele vai falar logo o sermão da Epifania, que ele diz que aqui a morada era do diabo. 4 cabanas, ele acaba também com Belém. Bem,
1781, ele volta para a Bahia, mas ele já volta doente. Ele relata 2 quedas. Ele volta para a Quinta do Tanque, mas ele vai com jesuítas que o ajudam a rever e escrever os sermões. E sabem também o que ele escreve lá na Quinta do Tanque? Claves profetaram, a chave dos profetas. E aí você percebe que desde aqui de Cametá, ele vinha preparando essa obra que ele diz que essa obra são palácios. Os sermões são cabanas. Entendeu? Agora, se você quiser viajar, veja as cartas. Se você quiser se fascinar, pega os sermões. Esse livro aqui, em 1997, foi o ano em que o Vieira morreu, 1697. Então, no Brasil todo, em Portugal, houve muitas festas para o Vieira. E aqui, a Secult ia fazer uma revista, mas era uma revista pequena. A coordenação foi passada para o Benedito Nunes. E o Benedito Nunes pediu para o Geraldo Martins Coelho, eu, e uma outra pessoa que eu esqueci agora, para escrever um artigo sobre o Vieira. Por sorte, eu tinha os sermões completos. Todo dia ficavam na porta do Centro de Letras da UFPA vendedores de livro. E eles faziam qualquer negócio. Professora, compre aqui, olha, Gonçalves Dias. Mas eu não tenho dinheiro. Como a senhora quer pagar? E nessa história, eles apareceram lá com todos os sermões do Vieira. Tá? Mas o Vieira, às vezes as pessoas acham que o Vieira é uma xaropada, esse negócio, sabe, de sermão. Ainda tem aquela coisa, eu vou passar um sermão, né? Que uma vez ele se aborrece com um jesuíta, porque ele fazia sermão muito grande. Aí foi daí que veio essa história, e passou um sermão. E ninguém queria comprar, porque era caro também. E eu não sabia nada do Vieira, e ele ficou, professora, aproveite, me diga como a senhora quer pagar. Eu não tenho dinheiro, eu ficava naquela história. Eu sei que ele me fez assim várias prestações, porque ele só vivia lá. E foi essa sorte. A partir dessa revista do Benedito Nunes, que não foi editada, porque houve uma greve na gráfica aqui do Estado, eu não parei mais de ler o Vieira. Esse livro aqui são 636 frases, assim que você abre qualquer página, tá? E você vai ver, tá? A virtude é como se segredo, oculto conserva-se, manifesto perde-se. Então, qualquer página que tu leres, tu vais encontrar o Vieira. E aí eu termino, tá? Finalmente. Mas a gente começa a falar do Vieira. Eu também não falei do sebastianismo do Fernando Pessoa, mas eu só vou ler um trecho dele aqui, tá? Em que ele diz o seguinte: Fernando Pessoa, eu digo que o Fernando Pessoa, ele fala do futuro para o passado do Vieira, porque todo o tempo é como se ele estivesse dialogando com o padre Vieira. E ele diz assim aqui, no Pessoa Inédito, tá? Orientação e prefácio da Teresa Rita Lopes. O encoberto, ou seja, esse é o cognome, o encoberto, desejado, todos aqueles nomes. É o representante máximo do Quinto Império.
é o emissário máximo das forças espirituais que hão de criar tal império. Como podemos esperar que ele venha se não criamos primeiro as forças que, por sua vez, a ele o hão de criar? E essas forças são a ânsia. Deve cada um de nós fazer por si, realizar o máximo que pode, de semelhante ao desejado. A soma, a confluência, a síntese, por assim dizer, carnal dessa ânsia, será a pessoa do encoberto. Então ele simboliza totalmente Dom Sebastião. Não há homens salvadores, não há Messias. O máximo que um homem grande, aliás, um grande homem, pode ser é um estimulador de almas, um despertador de energias alheias. Salvar um homem, um povo inteiro, como poderá fazer se esse povo inteiro não fizer por salvar-se? Isto é, se esse povo inteiro não quiser ser salvo. Obra a tua salvação, diz São Paulo, e o grande homem é aquele que mais profundamente compelir cada alma a de fato operar a sua própria salvação. Me digam se isso aqui não é... Então vocês veem que eles, Camões, Vieira e Pessoa, é impressionante o ritmo dialogal. Às vezes é como se o Fernando Pessoa estivesse conversando com o Vieira. Agora, a história que eu ia contar é que em 1934 houve um concurso de poesia em Portugal, 1934. O prêmio era Antero de Quental. O Fernando Pessoa, ele sempre... É incrível como esses poetas reclamam de dinheiro, né? Por exemplo, Fernando Pessoa, eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos são campeões em tudo. Eu tantas vezes reles, tantas vezes pouco, tantas vezes viu. Aí um momento ele diz, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. O prêmio era 5.000, era um valor alto, eu não sei dizer como seria. Para o primeiro prêmio, Fernando Pessoa não pegou o primeiro prêmio. Quem pegou o primeiro prêmio? Um franciscano, Vasco Reis. Qual o nome do livro? Alguém sabe? Ninguém conhece esse. E o Fernando Pessoa perdeu com o Mensagem. Gente, esse livro é lindo, lindo, lindo. Só que um amigo dele que estava no júri, o José Ferro, ele era o único que tinha condições de escolher o melhor. E ele conseguiu que o Fernando Pessoa, que vivia sempre pedindo dinheiro emprestado, algumas vezes sem pagar, que ele também tivesse direito ao prêmio. Tá? Então, observem, foi o único livro publicado em vida. E é aquela história que todo mundo já sabe, do famoso baú do Fernando Pessoa. E é também a história que quando ele morreu aqui, em Vieira, 1697, mandaram pegar todos os papéis dele, botar em 2 baús, cada baú com 2 chaves. Só que esses baús acabaram indo bater lá em Portugal, onde a Inquisição
focinhava tudo. Não é? Então, por exemplo, essa história do estalo, o Vieira teria contado, segundo o primeiro biógrafo, André de Barros. Ele diz, o Vieira tinha um diário, e foi lá que ele contou sobre o quê? Sobre o estalo. Possivelmente esse diário foi queimado lá pela Inquisição, porque várias obras do Vieira foram queimadas pela Inquisição. Olha, a Inquisição, 9 horas, gente. Boa noite para vocês, obrigada pela paciência.